Dando início mais um podcast Chama Que É Show. E hoje, no nosso episódio, nós temos Suelen Colombo, nossa sócia da Zoe Club, empresária contábil, contadora da região do Mato Grosso do Sul. E a história da Suelen é uma história que vale ouro e ela vai compartilhar nesse podcast aqui com a gente. Suelen, você é muito bem-vinda no podcast Chama Que É Show. Sua história vale ouro. Obrigada, Rô. Estou muito feliz de estar aqui com você nesse podcast. Muito obrigada pelo convite e chama que é show. É isso aí, Suelen. É sempre bom a gente poder compartilhar a nossa história, né? Sim. E todo mundo tem uma história que vale ouro. Eu estou muito feliz em saber que você faz parte da Zoe Club, faz parte de um ecossistema forte e tem feito grande diferença na sua região com o seu trabalho de empresária contábil. Su, mas nesse podcast, a sua história vale ouro. Então, a gente sempre fala o seguinte: todo mundo quer saber um pouquinho atrás dos bastidores, né? Quem é a Suelen? Porque quem vê palco, quem vê você como empresária, quem vê você se destacando em tantas coisas, às vezes não conhece a sua história. E aqui nós temos a liberdade de compartilhar uma história incrível, que eu tenho certeza que a sua história, sim, é uma história extraordinária. E nós vamos contar aí para toda essa galera quem é Suelen Colombo. Então conta para nós quem é a Suelen, onde você nasceu, a sua família é de quantas pessoas. Isso é super legal para a gente já começar o nosso bate-papo aqui no nosso Esquenta. Tá legal. Eu sou natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então eu nasci lá, mas aí eu fui pequena para Ponta Porã, que é onde eu moro até hoje, né? Em Ponta Porã. Ponta Porã. Que é divisa com o Paraguai, então você só atravessa a rua e está em outro país. Olha que legal. Então, assim, você já mora ali num lugar que você fala assim, eu já conheço mais que um país, né? Atravesso a rua, sabe aquela coisa a gente colocar o pezinho, né? Uhum. Pezinho no Brasil, pezinho no Paraguai. Que incrível. Exatamente. Então, eu vim muito pequena para Ponta Porã por conta da minha família, a maioria reside lá e tudo mais. E aí, basicamente, hoje é só meus pais, meu irmão. E é isso, né? Aí a Suelen foi morar lá. E aí, Su, conta pra gente, como que foi a sua infância? Você sempre morou com seus pais, a sua adolescência, você era uma criança sonhadora, você era uma criança peralta, bagunceira. Como que era? Conta aí pro pessoal, porque às vezes o pessoal olha pra gente e fala assim, nossa, essa daí tinha cara de... Não, essa daqui tinha cara de ser quietinha, boazinha. Aí quando a gente conta, né, uma novidade ou uma particularidade, a pessoa fala, nossa, a Suelen é isso mesmo? A gente quer saber. Aqui, ó, eu vou cutucar, hein? Não era pentelha. Sério, era boazinha, ali, tranquila. Eu sempre fui, assim, bem estudiosa, muito independente, de certa forma, porque eu não... Assim, meus pais não se preocupavam muito comigo. Em relação a estudar, a fazer as coisas, eu era bem regrada. Disciplinada. Diferentemente do meu irmão. Aí até eu ficava meio assim, porque parecia que a atenção ia pra ele, porque todo mundo, né... Ficava preocupado porque ele era mais peralta, mais bagunceiro. Aí a minha mãe ajudava mais ele na escola, fazia as coisas pra ele, e eu ficava muito brava. Porque eu achava injusto ela pegar e fazer, por exemplo, um trabalho de escola pra ele. Sendo que eu ia lá e fazia o meu. E eu via já desde pequena a importância da gente correr atrás das nossas coisas, de sonhos e tudo mais, né? Então, por exemplo, eu fui atrás, então eu adquiri conhecimento, eu aprendi. E aí ele sempre teve... Ele é mais velho que você? Mais novo. Mais novo. Ah, irmãozinho mais novo, naquela história... Eu sei como isso é. E é verdade, você tocou num ponto que é super importante. Muitas vezes, a gente fala mesmo que os pais, às vezes eles têm uma preocupação maior com aquele filho que dá mais trabalho. Porque aí vem a proteção, porque quer proteger, porque quer não sei o que e tal. E às vezes, eu também, eu fui uma criança muito disciplinada, muito sonhadora. Uhum. E eu sempre observei isso. Eu falava, poxa, eu tô aqui, cadê? Não vai ter um olhar para mim? Mas é verdade. Às vezes os pais eles têm essa maior preocupação por conta disso mesmo. Sim. E você sempre gostou de estudar, então você sempre gostou de buscar buscar as novidades, as coisas para você. E você se tornou uma adolescente. E aí, como foi a adolescência? Porque assim, gente,
todo mundo passou pela adolescência, né? Sim, E aquela aí? fase crítica, né? A gente se descobrindo, a gente Aham. criando sonhos. Você estudava em escola pública, escola particular? Estudei a vida inteira em escola pública. Você sempre estudou em escola pública, Sim. sempre foi buscando ali conhecimento. Aham. E na sua adolescência, você era uma adolescente que já pensava o que você queria ser ou não? Porque assim, tem ali quando a gente é criança, a gente fala, a gente sempre brinca, que nenhuma criança pega e vira assim e fala: "Eu quando crescer quero ser contador". Você nunca vê, né? Você vê criança falando: "Eu quero ser isso, quero ser aquilo". A Letícia, por exemplo, falava pra mim: "Eu vou ser astronauta". Eu falava: "Meu Deus, como assim astronauta?". Então, às vezes a gente não tem essa visão e você se tornou aí uma contadora de sucesso. Você pensava em uma outra profissão? Como que foi isso pra você? Sim. Até eu tava refletindo enquanto você falava e parando pra pensar, eu tinha resquícios de uma contabilidade lá, lá atrás. Aham, É sei. porque, assim, a minha infância, ela não foi assim que eu brincava, que eu fazia as coisas. Porque eu comecei a trabalhar cedo. Ah, Porque eu já queria ajudar meus pais. uhum. Então, assim, com 9 anos, eu já comecei a trabalhar com a minha mãe. Porque foi no período onde ela abriu esses mercadinhos de bairro, assim. Que De, legal. Então você já começou a é, empreender ali, ajudando com a mãe com 9 anos de idade. Ó, tá melhor que eu. Falei que comecei com 12, já achei uma aqui, ó, que começou com 9 a ajudar a mãe ali no mercado. Que incrível isso. sim. E aí, antes disso, eu brincava muito com calculadora. Eu nunca gostei de brincar com boneca. Ah, que E aí, legal. agora, parando pra pensar, como eu gostava de brincar de calculadora, alguma coisa assim, ou de ensinar, enfim, quando eu chamava as coleguinhas, eu queria ser a professora. Ah, entendi. E é verdade, né? Às vezes é uma coisa que puxa outra que a gente às vezes não assimila. E lá no Aham. mercadinho, você com 9 anos, Su. Olha que legal, gente. A Suelen começou a trabalhar ali com 9 anos, ajudando a mamãe ali no mercado. Como que era? O que que você fazia? Você embalava alguma coisa? O que que você observava da sua mãe ali como empresária, como empreendedora? Conta um pouquinho dessa fase aí da sua vida. Ah, eu fazia de tudo, né? Eu era bombril. Sério. Desde de estoque, de tentar controlar, né? Porque, assim, eu tinha já desde pequena eu tinha uma certa visão e a minha mãe, ela era um pouco, ela é, assim, um pouco mais... Ela queria vender. Ela queria Comprar, vender. vender, ter um É, dinheirinho para poder pagar as contas e tá tudo certo. Você já criou e já uma eu já, visão. desde de pequena, eu já tinha uma visão mais assim, não sei de onde que saiu isso, mas enfim. Aí eu já me preocupava com o estoque, eu limpava as prateleiras. Eu ficava muito no caixa desde essa idade. Gente, uma criança de 9 anos no caixa. Tá vendo? Agora a Sim, gente pode contar tudo isso, né? e eu gostava de falar com os fornecedores. Eu tentava negociar com eles. Sério? E como Sim, que era isso? Conta pra gente. Um fornecedor chegar no mercado aham. e virar e ver uma menina ali de 9 anos tentando conversar, tentando falar. Aham. Sua mãe tinha estudo? Ela terminou só o ensino médio, assim. E Entendi. aí, muitas vezes eu ajudava ela, eu ficava sozinha, porque a minha mãe precisava fazer outras coisas. Então, assim, quando nós fomos para Ponta Porã, meu pai foi para trabalhar com meu avô, que ele tinha fazenda e tal. Então, ele quis que meu pai fosse trabalhar com ele, na lavoura e tal. Uhum. E aí, a minha mãe, como ela cozinha maravilhosamente bem, né? Aham. Ai, delícia. Ó, É, então ela ficava responsável por fazer as marmitas também para os peões lá. E Uhum. aí meu avô passava lá em casa, buscava as marmitas. Porque meu pai não sabe ficar sem a comida da minha mãe também, né? Ah, é uma comida boa, né? Enfim. E aí, nesse período que ela tava fazendo as coisas, eu ficava sozinha no mercado. E aí, se chegava fornecedor, chegava as pessoas, eu atendia. Eu fazia o Tinha que que fazer. tinha que fazer. Desafiador. Olha, gente, incrível, tá vendo? Não conhecia essa parte aí da Suelen. De desde pequenininha já tá ali, já querendo ou não, você já tinha uma responsabilidade. Porque enquanto a mamãe ia fazer comida, você ficava ali no mercadinho, olhando, observando, vendendo Sim, e se ajudando para construir uma jornada diferente, incrível da sua mãe como empreendedora. E sim. aí você começou, foi para adolescência, e aí você decidiu
fazer contábeis. Naquela época, sua mãe já tinha um contador ou era uma lojinha que ela só fazia e vendia ali? A contadora era eu. Era você, é muito metida, olha só, gente, eu já era ali, eu tava ali, 9 anos, a contadora, ela já contava, né, mesmo, contava o estoque, contava o dinheiro e via o que estava acontecendo, que legal. Então, aí a minha maior briga com a minha mãe era em relação à gestão do negócio dela. Eu me preocupava, olha só, com a precificação, e aí a gente nunca se bateu por conta disso, porque eu falava que ela tinha que fazer de uma forma, ela ia lá fazer de outra. Porque ela sempre achava, eu não posso cobrar muito, assim, ela se preocupava com o cliente, sabe? E ela nunca quis colocar uma margem, na cabeça dela era, por exemplo, 30%, ela jogava 30% lá, vamos supor, se é R$10, era 13. E ela fazia aquela conta de padaria mesmo, assim, sabe? E acabou. E ela vendia muito fiado, essas coisas, e eu não gostava, não achava certo. Assim, legal. Por conta do fluxo de caixa. Ela sempre comprou à vista e vendia a prazo. Aí eu falei, mãe, a conta não vai fechar, a conta não vai fechar. Que interessante, né? Você vê, e a gente sempre fala muito, né, Su, da mentalidade, né? Como que você vê que até hoje, as pessoas, elas têm dificuldade em fazer uma precificação correta, tanto do seu produto, quanto da sua prestação de serviço. As pessoas têm uma mentalidade que fica presa a isso. Sim. Tipo, eu não posso cobrar muito porque eu vou perder o cliente. E não é bem assim que funciona. Porque se você faz o seu preço de forma correta, você faz uma boa entrega e você tem um bom relacionamento, você faz com que seu cliente tenha uma experiência incrível, não tem por que ele não te contratar. Uhum. Então, de lá até hoje ainda tem pessoas que têm medo em cobrar, medo de perder o cliente. E aí a gente entende que todo esse processo de precificação, processo de posicionamento, ele existe há muito tempo. Sim. E muitas pessoas ficam presas a essa crença e acabam não desenvolvendo, e acaba não ganhando corretamente e às vezes perdendo dinheiro, igual você falou. Uhum. Compra à vista, vende a prazo, fiado, e aí ainda não recebe, porque a pessoa marca na caderneta, era assim, né? Era assim, marca na caderneta, perde e tá ali, e a pessoa fica lá, não, o importante é ter o relacionamento. E quem deve, a pessoa que deve, ela que tem que ter vergonha, que tá devendo, não a gente de cobrar, porque até isso é uma dificuldade que as pessoas têm também, né? Sim. De cobrar. Você me deve, você tem que me pagar. E aí aí isso gera um constrangimento. Uhum. E aí, como que você escolheu a profissão, então? Então, eu não sabia bem, nem sabia da parte contábil e tal. E durante a escola eu ficava pensando assim, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Depois que eu terminar aqui. Aí um dia, não é um evento, assim, é como se fosse uma feira de ciências, mas era outro nome, outra coisa. Eu acabei vendo algumas profissões e tal, e aí eu me interessei, eu achei que eu queria ser nutricionista. Nutricionista, boa. E aí eu fiquei, não, é isso aí que eu quero ser e tal. Até que um dia nós fomos numa faculdade de medicina lá em Ponta Porã. Foi bem na época que começou as faculdades de medicina. Hoje lá é o polo, né? Mas na época não era assim. Foi bem no início mesmo. E aí eu fui, entrei, já vi que não era aquilo que eu queria, né? Essa parte de medicina e tal. E aí nós entramos lá na parte onde tinha cadáver, e aí eu olhei aquilo e falei, Deus o livre. E aí eu terminei a escola, e aí eu fui prestar vestibular pra nutrição. E aí foi quando eu descobri que eu tinha que mexer com contabilidade, com o corpo humano Aí você falou, não faculdade. Quero isso. E aí tinha uma aula lá, acho que é da parte de célula, sei lá, não sei bem, que tinha que ir lá ver o cadáver e tal, estudar, né? Aí você falou o quê? Eu falei, o quê? Tô fora. Tô fora, eu achei que era mais simples, né? Era só a parte de comida ali e tal. Falei, não é isso que eu quero. E aí eu acabei ficando 1 ano parada, assim, né? Que eu
Falei, não é isso que eu quero, então eu vou ter que pensar melhor. E aí, nesse meio tempo, eu acabei fazendo uma espécie de estágio, assim. Eu tinha um relacionamento onde o tio tinha um escritório de contabilidade e ele me chamou para fazer um serviço pontual. Foi bem na época da implantação do SPED fiscal. Os desafios. Quem nunca passou desafios ainda? É. E aí ele me chamou porque ele queria alguém para ajudar a cadastrar os produtos nas notas fiscais, porque antigamente eram os talões e tal, ninguém cadastrava produto, né? Sim. Era só a nota fiscal, o valor lá e tal. E aí tinha que ter essa mudança no sistema de lançar os produtos e tudo mais para poder gerar o SPED. E aí ele me chamou para fazer esse trabalho, de ficar cadastrando produto. Você começou a se produto. familiarizar no ambiente contábil. Aí eu vi aquele ambiente assim e tal. E aí acabou que eu achei interessante, né? Falei, quem sabe? Vou fazer contábeis. E aí que começou a minha história com a contabilidade. Que legal, Su. E aí hoje você é empresária contábil, você atende, né, vários tipos de empresa, e você tem até um diferencial na sua empresa de contabilidade, que é o BPO financeiro, que hoje nós estamos numa era que muitos empresários, ele precisa ter um financeiro alinhado, um financeiro estruturado, e você, com toda a sua habilidade contábil, você agrega mais essa solução dentro da sua empresa de contabilidade para trazer soluções para os seus clientes e atendendo aí vários clientes da área da saúde. Olha aí, ela queria ser, ela pensou que ela ia ser uma nutricionista, não foi? E aí ela se tornou uma contadora e ela tem uma especialidade incrível que é na área da saúde, atendendo a galera toda aí da área da saúde. E conta para o pessoal como funciona esse seu diferencial dentro da sua empresa de contabilidade. Então, eu tenho uma paixãozinha, assim, né, pelo pessoal da área da saúde. Eu acho que são bons clientes. E eu vejo muito, assim, a dificuldade deles de mexer com a parte financeira, né? Porque eles estudaram para ser médicos, nutricionistas, psicólogos, enfim. E eles querem fazer isso. Na faculdade da área da saúde não tem lá, né, gente? Uma matéria de administração, dessas coisas, seria tão importante, né? Exatamente. E aí eles querem realmente fazer o que eles são bons em fazer, né? Que é o atendimento ali com o paciente e tudo mais. E acaba pecando na parte financeira. E aí eu vi essa oportunidade, né, de poder auxiliar, de ajudar, de direcionar eles nessa área. Então, é isso que eu faço. Nossa, que legal, gente. Porque assim, ó, para você que é da área da saúde, imagina que às vezes você tá lá com o seu time de trabalho, você tá com o pessoal fazendo as coisas que precisam ser feitas, e aí você não tem tempo, e às vezes, dependendo da empresa que você tem, ali do seu atendimento, da correria, você acaba não tendo muita disponibilidade para poder fazer ali a parte financeira administrativa. E aí, se você já tem um contador que já cuida da sua parte, com a entrega de obrigações, já faz toda a parte contábil e tudo mais, olha que incrível você ter a oportunidade de ter, dentro da contabilidade, mais um BPO financeiro estratégico, que vai te ajudar a fazer todo o processo financeiro ali, porque às vezes você não tem disponibilidade e às vezes sai muito mais caro você contratar uma pessoa só para cuidar desse departamento. Aí você tem que se preocupar com férias, tem que preocupar com outras particularidades, se a pessoa faltou, se a pessoa não está presente lá. E se você tem isso agregado dentro da empresa de contabilidade, quanto isso não pode facilitar a vida do empresário. E você tem essa facilidade, né? Exatamente. É o que eu vendo, essa facilidade. Porque, igual você falou, de contratar a pessoa, de ter férias, 13º e tudo mais. E fora que a pessoa, muitas vezes, não vai ser uma especialista na área. De poder entregar, né, um resultado, uma clareza ali para aquele profissional. E hoje, com tantas mudanças dentro da reforma tributária, se você não organizar essa parte financeira, você vai perder muito dinheiro. Exato. Porque você vai pagar imposto errado. Porque vai ser tudo controlado a partir da base. E se a sua base não estiver alinhada
de uma forma correta, você vai gastar muito mais. E aí você traz essa prevenção para o seu cliente, né? Uhum. E aí, como a gente tem a parte contábil também, né? Porque tem gente que faz o BPO financeiro só aquilo. E aí a gente vê os dois lados, tanto o contábil como o financeiro. E aí a gente tem mais informação para poder passar para o cliente, né? Explicar melhor, mostrar o que ele pode fazer, o que é melhor ele ajustar ali. Hoje em dia, com a reforma tributária, né? Não tem mais para onde correr. Então, a gente consegue ter mais informações ali. Por exemplo, eu, como escritório de contabilidade, tenho até um certo nível de informação. E aí, com o BPO, eu tenho mais ainda, né? Eu tenho Você mais já clareza. vai dentro da base, né? Dentro Ali do que da está base. acontecendo. E, às vezes, naquela correria, a pessoa, né, tá ali com a sua parte financeira, com as informações desorganizada. E aí, quando um profissional da contabilidade, que já tem especialidade ali no BPO financeiro, ele vai fazer o quê? Ele vai organizar isso. E quando você organiza esse processo, o resultado fica muito melhor. Porque uma das coisas que às vezes as pessoas não entendem, os empresários, que existe uma regra de mercado para percentual em quanto que você pode gastar para determinadas coisas. A sua folha de pagamento não pode ser maior que esse percentual. Você não pode gastar mais com essa situação de consumo. Então, gente, o financeiro, ele é algo assim extraordinário para dentro da empresa. E se você, às vezes, está preocupado em contratar um BPO financeiro, porque às vezes a pessoa ainda tem uma resistência. Ah, não, a pessoa vai acessar a minha conta, ou a pessoa vai ver. O contador já tem que ter esse acesso. Exato. Então, é muito melhor você fazer um BPO financeiro com o próprio contador, se ele tem essa oportunidade dentro da empresa dele, do que você contratar um terceiro, que aí não tem a especialidade da contabilidade e às vezes não consegue casar as duas informações. Quando o contador está junto ali, o resultado vai ser muito melhor. Com certeza. Ô, Su, e conta pra gente aí, fala um pouquinho da sua empresa. Como que é a sua empresa? Hoje você atende vários clientes, não somente do segmento da área de saúde, mas você tem aí uma especialidade. E aí é legal, porque se você tem essa especialidade, você acaba já encontrando alguns diferenciais para essa categoria aí do pessoal da área de saúde. Mas você atende também outros tipos de empresários, né? Sim, eu atendo vários segmentos. Quando a gente começa o escritório, a gente pega de tudo, né? Então, a gente vai aprendendo, vai fazendo. O que eu menos pego hoje é a parte de comércio. Então, eu já, desde o início, eu fui nichando mais para a área do serviço mesmo. E aos poucos eu fui indo mais para a área da saúde e também advogados. Então, a minha maior clientela é em relação à área da saúde e advogados. Que legal, jurídico também, né? Uma área muito legal, são profissionais da área. Olha quantos advogados nós temos por aí, né? Dentro do nosso país, nincha aí com muita coisa. E você vê o quanto que isso traz de diferencial também para poder atender essa classe jurídica que também tem várias oportunidades e você também consegue nichar e colocar dentro da sua empresa. Sim. E, além disso, a Suelen também palestra, faz eventos, né, Suelen? E aí? Exato. Dá treinamento. Então, conta um pouquinho aí da sua jornada mesmo de treinamento, de você fazer parte de um ecossistema hoje que já faz a diferença, já agrega dentro do seu negócio. Porque você sai de lá do Mato Grosso do Sul, você vem para São Paulo, participa de vários eventos, participa de vários treinamentos, além de ser a nossa sócia da Zoe Club, junto da Mentor League Society, com Joel J, Caio Carneiro, Flávio Augusto, sendo membra, né, de todo esse ecossistema que faz toda a diferença dentro do seu segmento. Por quê? Porque você está sempre se atualizando, buscando informação, fazendo a diferença. Conta pra galera essa experiência. Gente, ela sai de lá, ela vem para São Paulo, ela está sempre conectada. Então, eu acredito que você faz toda a diferença dentro da sua região, porque você está sempre dentro de um ambiente que muda a sua frequência e você volta para lá cheio de energia e de coisa boa para compartilhar. É isso aí. Eu sou inconformada. Então, eu não sei ficar muito tempo seguindo uma linha e ficar sempre na mesmice, no conforto. Então, eu preciso de desafio. Toda hora eu tenho que estar fazendo alguma coisa diferente. E aí, eu sempre estou buscando, estou estudando, né? Venho muito a São Paulo
participo de tudo que eu posso, assim, né? De feiras, congressos, treinamentos, mentorias e tudo mais. E eu gosto muito dessa área. E, assim, eu quero muito ainda, né? Ainda eu tô no início, é mentorar empresários. Então, eu tô buscando fazer isso. Então, vocês empresários que são da região aí do Mato Grosso do Sul, da região da Suelen, que vocês têm que estar atento. Além dela ser uma empresária contábil com escritório de contabilidade, ela tem o BPO financeiro, ela também tem a opção de treinar você, empresário, a desenvolver o seu negócio. Então, olha que incrível você ter um hub de soluções dentro do escritório com a Suelen, porque ela investe e não investe pouco. Ela investe tempo, ela investe dinheiro para poder estar aí levando informações. Uhum. E às vezes você pode contratar o trabalho dela para que ela possa treinar você, empresário, o seu time e fazer com que o seu negócio escale, que o seu negócio seja diferente. Então, muitas vezes, o pessoal fala assim, não, como que é? O que é ter um mentor? O que a mentoria, Suelen, trouxe de transformação para você, para que as pessoas entendam isso e também te contratem para que você treine? Porque a mentoria é nada mais do que você compartilhar com outro aquilo que você tem de habilidade e que você já percorreu um caminho que você vai ensinar essa pessoa e vai desviar ela das pedras que você já passou. Conta aí um pouquinho como que é essa experiência para você. Ela é maravilhosa. Eu vejo muito essa área da mentalidade, né? Eu acho que é a gente conseguir destravar muitas coisas. Aí a questão de segurança, por exemplo, igual vocês, né, da Zoe Club, que pega realmente na nossa mão. Toda dificuldade a gente traz, e aí a gente conversa, acha uma solução, alinha, enfim. Mas a parte mental é a que mais pega numa mentoria, então faz toda a diferença. E a gente só vai conseguir desenvolver isso estando num ambiente, né, que vai mudar essa frequência, que vai mudar a forma de pensar, de olhar com outros olhos, de ver outras pessoas como elas fazem. E isso traz muitos insights, muitas transformações. E isso é muito bom, porque, igual você falou, traz vários insights, transformações. E eu sempre falo o seguinte, que os insights não mudam nada na nossa vida, mas o que muda é a decisão. De você procurar o quê? Procura, gente, um profissional que esteja alinhada àquilo que você está buscando. Porque, assim, um empresário, ele se sente muito sozinho, muito solitário. Às vezes, ele não encontra alguém para poder compartilhar as suas dores, as suas dificuldades. E hoje, você, dentro desse ecossistema forte, o que você faz? A gente compartilha as nossas dores, a gente traz as soluções junto com cada mentorado, e aí você vai dentro do seu ambiente e você coloca isso em prática, e além disso, você começa a compartilhar. Porque, como a gente sempre fala, compartilhar conhecimento nos faz sábio e a sabedoria nos faz bem-sucedido, que é uma frase da nossa Câmara Setorial aqui do Sescom São Paulo. A gente sempre usa essa frase e é verdade. Compartilhar conhecimento nos faz sábio. É verdade. E a sabedoria nos faz bem-sucedido. E você vem para cá, enche de conhecimento, e aí você chega lá na sua cidade, o que acontece? Os empresários que não estão procurando o teu trabalho, vendo esse diferencial que você tem, está perdendo a oportunidade de ter um crescimento muito melhor. Porque a sua visão, ela está alinhada, ela está muito mais à frente. E você, empresário, que precisa de crescer, aumentar, mudar a sua mentalidade e procurar o serviço da contabilidade ali, da Suelen, você não vai ter só a contabilidade. Você vai ter contabilidade, você vai ter treinamento, você vai ter BPO e você vai ter crescimento. Porque se a sua empresa crescer, muito melhor vai ser o resultado para a contabilidade, porque ela está focada no resultado do cliente. Exatamente. Então, a gente tem todo um ecossistema ali para poder ajudar. E isso faz toda a diferença. Você falou em relação a eventos e tal. A gente sempre tá fazendo alguma coisa, algum movimento, uma palestra, eventos. Então, fica o convite para participar, porque vai fazer muita diferença na sua vida. E se você, olha só,
Lá tem muitos eventos que a Suelen está promovendo dentro do ambiente dela, lá dentro do ambiente que vocês podem estar participando. Sim. E, além disso, vocês também podem estar contratando a Suelen para falar dentro de uma palestra, porque ela pode falar sobre reforma tributária, ela pode falar sobre as dificuldades que os empresários hoje estão enfrentando para ter um crescimento de resultado, ela pode falar sobre mentalidade. Então, você que é empresário e precisa de uma palestrante que possa levar esse conteúdo dentro, porque às vezes você fica procurando gente de fora o tempo todo, né? Vou buscar gente de fora, vou trazer. É legal, mas às vezes você tem ali dentro de casa. Exato. Você tem ali a pessoa que pode te ajudar, a pessoa que pode ir na sua empresa e dar um treinamento. Você já parou para pensar o quanto é importante, nesse movimento da reforma tributária, ter um profissional que possa ir na sua empresa e dar um treinamento para o seu time? Isso faz a diferença. E a Suelen tem o quê? Ela tem esse hub de soluções para você, empresário. E isso vai fazer o quê? Vai mudar o seu jogo. Sim, com certeza. E quando muda o jogo, você começa a entender, é possível. Porque às vezes as pessoas têm medo, né, Su? Uhum. Às vezes o empresário fica assim, eu tenho medo, o que realmente está acontecendo? Como que vai ser? Nossa, eu acho que eu não vou dar conta, isso daí não vai dar certo. Às vezes tem empresário que está dormindo, falando assim, é nada, reforma tributária é só mais uma mudança do governo, não vai acontecer nada. Vai adiar, como sempre acontece. Não, já tá rolando, né, Su? Já começou. Tá rolando isso daí e você precisa o quê? Você precisa se preparar. E como se preparar? Contratando um bom profissional. Exatamente. Porque existe ainda pessoas, ainda profissionais que não estão tendo essa visão. E será que você, empresário, seu contador, ele já te apresentou algo diferente sobre a reforma tributária? Ele já te falou das oportunidades que você pode ter dentro do seu negócio? Uhum. A Suelen, ela foi e ela está sendo preparada constantemente, treinamento semanalmente. Ela investe para isso. Porque para você poder estar dentro de um ecossistema forte, você tem que investir tempo e dinheiro. Exato. E você faz isso com muita dedicação, né, Suelen? Porque a Suelen, ela é uma aluna super dedicada. Ela é uma mentorada que ela faz acontecer e ela já tem depoimentos de clientes que ela atende que já foi transformado pelo diferencial que ela oferece. Exatamente. E aí, quando eu volto para Ponta Porã, eu fico aplicando as técnicas com eles, né? E eu já vi muita diferença. Tem um cliente em específico que é da área da saúde, inclusive, é dentista. E aí eu fui trabalhando aos poucos com ele, tudo que eu estava aprendendo contigo, eu fui aplicando com ele e hoje ele está tendo um resultado muito melhor. Por quê? Porque às vezes a Suelen vai demonstrar para você, empresário, gente, duas coisas, né? O dinheiro que você está perdendo, que a gente tem 3 tipos, né, de dinheiro: dinheiro que está na sua mão, dinheiro que você está perdendo e dinheiro que está na mesa. Ela, com a visão contábil, com a visão do BPO financeiro, ela vai conseguir mostrar para você, empresário, onde você está perdendo dinheiro. Porque todo mundo tem empresa para quê? Para ter lucro. Alguém tem empresa para ter prejuízo? Não. Então, pronto. Só que muitas vezes você está tão focado, o empresário está focado ali no que ele tem para entregar, o que ele tem de entrega para o seu cliente ali, do que está olhando para o seu negócio. E aí, o que acontece? Quando você tem um contador estratégico, um contador consultor, um contador que tem vários hubs de soluções para o seu negócio, o que ele faz? Ele te mostra essa visão. E quando essa visão fica clara, o resultado vem. E quando se tem resultado, não há o que se discutir. Exatamente. É isso que muda totalmente o jogo. Uhum. E aí, Su, agora conta pro pessoal o que a Suelen gosta de fazer. O que você gosta de fazer nas suas horas, assim, de relax? Gosta de dançar, gosta de sair, gosta de fazer esporte? Conta aí pro pessoal o que você gosta aí de fazer com o seu... Eu gosto de treinar. Treinar. É bom, né? Treinar Saúde é importante. O CPF tem que ficar forte. Isso, não existe CNPJ forte com CPF fraco. E você tem cuidado
da sua saúde. Você tem treinado, porque às vezes o pessoal fala, treinar é bobeira, não sei o quê, mas não, treinar é muito importante, a gente precisa fazer isso, porque a gente precisa, quem faz o que quer, tem o resultado que não quer. Exatamente. E aí eu gosto de treinar, gosto de ficar mais tranquila. Antes eu gostava muito de ir em festa, de fazer essas coisas. Aí a gente vai ficando um pouquinho mais velho, assim, né? Vai chegando a idade, que aí você prefere ficar mais ali na paz. Aí hoje, com tanto trabalho, né, que eu tenho, graças a Deus e a Zoe, né? Eu tô com pouco tempo pra parte mais tranquila de ficar de boa, assim. Porque a gente sempre fica, né? A gente busca conhecimento, a gente tem treinamento. E quando a gente muda essa nossa visão de conhecimento e de pessoas, a gente começa a separar mais, né? As pessoas que a gente vai estar junto, como que a gente vai proceder, como que a gente vai fazer com que essas coisas aconteçam. E quando a gente trabalha dessa forma, o nosso foco, né? O foco começa a ficar mais ali, ó. Exato. Naquilo que a gente está buscando, naquilo que a gente está construindo. E quando a gente cria todo esse direcionamento para nossa vida, a gente acaba fazendo algo transformador para nós e o nosso foco também acaba ficando ali para o resultado que a gente está buscando. Exatamente. É isso que é nesse momento que eu tô hoje. Eu tô tão focada ali, né, em crescimento, em fazer as coisas da mentoria e tudo mais, que a gente acaba deixando algumas coisinhas para outro momento, assim. E também não é porque o nosso trabalho é sério que não é divertido, né, Su? Com certeza. Nós tivemos aqui os nossos encontros, ele é divertido. Muito. A gente brinca, a gente dança, a gente se conecta. Você tem se conectado com muitas pessoas. Sim. E essas conexões têm trazido muitas transformações. Como que tá o mundo? Já que a gente tem um clube aí, que o nosso clube, ele é aí, eu sou a rainha do network, e por isso que eu conecto os nossos mentorados com muitas pessoas. E você gerou muitas conexões estratégicas para sua vida, né? Sim, incrível. O nosso grupo, ele, assim, é muito rico de pessoas. São vários profissionais de áreas diferentes, mas que se complementam no fim das contas. Então, a gente está sempre aprendendo, sempre... assim, essa conexão, ela é incrível. Eu nem tenho palavras, assim, para falar, que faz total diferença. Então, é sempre um aprendizado. E tá valendo muito a pena mesmo. Você tá se conectando, você tá crescendo, você tá construindo e você tá treinando. Olha que legal, porque aqui você busca, aqui os seus clientes já têm um diferencial, porque cliente que é... Qual o nome da sua contabilidade? É CF Contabilidade. Então. E aí você tá com a sua contabilidade crescendo, construindo cada vez mais, fortalecendo e tendo um diferencial. Sim. Porque você tem total diferencial dentro do seu negócio. Hoje você tem a CF Contabilidade, o qual você já tem uma estrutura dessa contabilidade, porque já é uma franqueada, né? Que já é reconhecida aí pelo Brasil. E, além disso, você está potencializando cada vez mais, fazendo o diferencial dentro da sua região e podendo atender em qualquer lugar do mundo, porque isso é o que nós temos, liberdade geográfica. É verdade. E aí essas conexões, elas são tão ricas, que isso faz com que eu consiga atender melhor meus clientes. Porque uma coisa que eu aprendo ali com uma pessoa de um outro ramo acaba me dando insights e fazendo com que eu aplique aquilo com algum cliente em específico. Então, é muito bom. É legal, né? Um ecossistema com mais de 10 mil empresários, gente. É empresário demais para a gente poder compartilhar, para a gente poder falar. E sem contar que dentro da sua empresa você tem aí as parcerias que você criou. E hoje você se tornou uma embaixadora de marcas e patentes, você tem outras soluções dentro da sua empresa, porque são parceiros estratégicos que já foram validados dentro do ecossistema que você pode compartilhar. Então, o que o empresário precisa para desenvolver a empresa dele, o que acontece? A sua empresa tem
para poder oferecer. Não é Exatamente. incrível essa parte de parceria? Conta pro pessoal como que funciona aí as parcerias que você acaba tendo e isso agrega dentro dos resultados dos seus clientes e para você também. É ótimo, porque muitas vezes para a gente estruturar um departamento na nossa empresa leva muito tempo e muito investimento. E achar as pessoas para que façam esse trabalho. E na parceria você já tem uma pessoa validada, confiável, que entrega um resultado bacana, né, um serviço bacana. Isso faz total diferença. Então, elimina essa parte de burocrática, de tempo, de dedicação que você tem que ter ali, de treinamento. E você já tem um especialista à sua disposição. E é isso que a gente faz lá em relação à Unielas, que é a Marcas e Patentes. A gente tem a parceria do ecossistema também de certificado digital, que é incrível. Coisa de 2 minutos você já sai com o seu certificado pronto. Tá? O certificado digital, ele faz com que depois você não precisa fazer videoconferência, né? Uhum. Olha que incrível, diferencial, gente. A Suelen, você precisa tirar certificado digital, a contabilidade dela tem lá disponível para você. Você precisa registrar marcas e patentes, a contabilidade da Suelen tem lá disponível para você. Isso. Você precisa recrutar pessoas, também. A contabilidade da Suelen tem essa opção. Olha que incrível você centralizar dentro de um ambiente contábil e trazer as soluções para o empresário. Sim. Não é muito incrível isso? E no nosso ecossistema tem a advogada que mexe com processos, que faz toda aquela parte, né, que a gente vai deixando para depois e que depois vira um problema. Advogada, entendeu, gente? Tem dentro lá da Sueli, advogada que cuida de toda a parte de estrutura para você, toda a parte do que tem que ficar correto dentro da sua empresa, a parte de gestão empresarial, a parte de trabalhista, exato. NR1, gente, olha tudo isso dentro de uma empresa contábil. Olha como isso é diferente. E isso vem como? Vem tudo através da validação. Então, são parceiros que são validados dentro do ecossistema que vai trazer solução para você, empresário. E isso vai trazer o quê para você? Tranquilidade. Exatamente. Quando isso gera tranquilidade para você, tranquilidade para quê? Para você poder atender melhor o seu cliente, entregar melhor o seu produto, fazer com que isso tenha o quê? Maiores resultados. Por quê? Porque quando você encontra uma contabilidade que traz treinamento, que traz orientação, que traz visão, que mostra para você onde o seu dinheiro está parado, que mostra para você onde o dinheiro está na mesa que você precisa entender com um BPO forte. Então, isso faz o quê? Boom! Então, posso garantir que a Sueli, ela é uma empresária contábil com um diferencial incrível para poder atender as necessidades de você, empresário. Isso faz toda a diferença. Então, eu estou à frente de uma empresária que buscou conhecimento, que buscou transformação e está pronta para compartilhar isso com você, empresário. E eu quero, Su, que você mande um recado aí para os seus seguidores, que você mande um recado forte, que você fale a importância e ver que toda a sua trajetória, que começou a trabalhar, uma menina de 9 anos, que começou a trabalhar no mercado da mãe, já tinha uma visão ali empreendedora de precificação das coisas. Imagina hoje ela fazendo a precificação do seu negócio, que às vezes você não consegue fazer, que hoje ela, com muito conhecimento, com muito treinamento, já consegue fazer isso. E hoje conseguiu construir. Foi fácil? Não. Tá sendo? Não. Mas o quê? Gente, o desconforto é privilégio. Eu sempre falo isso. E a Suelen, ela sempre sai da sua zona de conforto e vai buscar grande diferencial no mercado, buscando de algo extraordinário. Então, conta isso para... É isso aí. Então, você, empresário, olhe para suas finanças. Isso é de extrema importância, principalmente agora. A gente está falando da reforma tributária, mas é um fato, né, real. Então, antigamente, você já deveria estar olhando. Então, agora é a hora. Porque sem um financeiro forte, uma precificação correta, olhar para dentro do seu negócio vai fazer total diferença para o sucesso do seu negócio, principalmente agora na reforma tributária. Então, se você quer ajuda, quer saber mais, entre em contato com a gente que nós temos uma solução para te entregar. Ela sempre tem uma solução para o seu negócio. Olha que incrível.
chega, procura a Suelen, porque eu tenho certeza que você vai estar em boas mãos e o seu negócio vai alavancar com resultado de lucratividade, porque é isso que ela faz. Ela consegue fazer com que o seu negócio cresça e que você realmente consiga entender os seus resultados de uma forma estratégica e clara. Então, Su, é muito bom o nosso bate-papo, mas tá acabando, Su, tá acabando. Foi incrível. Mas quero falar para vocês que tudo é possível. Então, não importa como você começou a sua jornada, mas o que importa é que você tem a opção de todo dia escrever algo novo para sua vida empresarial e para sua vida pessoal. E se você pode escrever todo dia algo novo, tome uma decisão. Não assista esse podcast sem que você tome uma decisão para sua empresa, para você, e busque conhecimento todas as vezes que você precisar. E a Suelen é um batalhão, eu falo assim, é um trator de informações para o seu negócio. E se você quiser encontrar a Suelen, qual a sua rede social, Su? @contadora.suelencolombo. Olha, contadora.suelencolombo. Se você quiser encontrar a Suelen, vai no Instagram, procure por ela e faz a diferença aí para o seu negócio. E o Chama Que É Show, a sua história vale ouro. Se você quiser e puder compartilhar, porque a gente só compartilha aquilo que é bom, e compartilhe o nosso episódio, curte, comente aqui no nosso canal do Chama Que É Show. Nós sempre temos aí algo incrível para você ouvir, uma história que vale ouro para inspirar você e a nós todas as vezes que estamos aqui. Você pode me encontrar no Instagram, no @sourosangelacosta. E juntos vamos cada vez mais construir uma jornada com histórias maravilhosas que vale ouro. Então, vem com a gente, chama que é Show! Show!